Bom dia a todos, hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021, segunda semana do tempo comum. O Evangelho é Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6, e o texto diz o seguinte: Naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou a seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus e os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Olha isso! Porque querem encontrar uma forma de matar Jesus? Se aquele homem de mão seca tivesse sido vítima de Jesus por alguma razão, talvez eles aí tivessem motivos até para punir Jesus. Não é o caso aqui. E depois, tramar contra a sua vida, onde já se viu isso? Seria abominável um tipo de comportamento desse. E ainda mais vindo daqueles que tinham poder religioso na mão. Estamos falando dos fariseus e dos partidários de Herodes. Eram pessoas influentes, eram pessoas que tinham realmente liderança no meio do povo e, sobretudo, liderança religiosa. O que fizeram ao longo dos anos e dos séculos esse povo? Transformaram a religião em preceitos e prescrições tão duras e tão radicais que ficou quase insuportável seguir esse tipo de religião. E eles se tornaram, portanto, donos dela. E aí, diante disso, para defender os seus propósitos, a vida e a dignidade humana ficaram em segundo plano. E não pensavam duas vezes quando tinham que punir uma pessoa. Vejam, aqui estavam prontos para punir Jesus se ele ali fizesse algum milagre, porque era dia de sábado. E Jesus até pergunta: é lícito ou não fazer o bem ou fazer o mal em dia de sábado? Curar uma vida ou deixá-la morrer? Ora, ficaram quietos, ficaram calados, porque eram maldosos, estavam ali só esperando para ver o que ia acontecer. E Jesus não pensou duas vezes, veio para isso, a vida em primeira mão, a libertação em primeira mão. E isso, todas as outras coisas, deveriam estar submissos a isso. E aqui, é bom que a gente se lembre, né? Desde todo sempre, ao longo do tempo na história de Israel, Deus sempre se mostrou um Deus em favor da vida e da libertação do seu povo. E tudo aquilo que vinha em contrário a isso, aí sim, merecia punição. Isso está muito claro nas Escrituras. Do contrário, vida e libertação é para seu povo. E Deus fez sempre questão de demonstrar isso ao longo da história sagrada. Então o que aconteceu aqui? Esses homens se tornaram tiranos da religião. Não estavam nem um pouco preocupados com isso. E não sei se vocês se lembram ontem, mas Jesus usou até a própria Escritura para dizer que realmente eles estavam sendo vítimas até de uma coisa que eles defendiam, né, a todo custo. Vítimas da própria intolerância. Por que disse Jesus ontem? Lembra o que aconteceu lá no passado? Quando Davi e seus companheiros, fugindo, entrou no santuário e ali comeu pão que era somente dado aos sacerdotes na hora do culto e foi dado até pelo próprio sacerdote? Olha, o sacerdote, que era realmente o líder religioso, foi capaz de se compadecer com a fome de Davi e seus companheiros. Então por que agora esta dureza de coração, né, no seu tempo, com esses que são de alguma forma, né, aqueles que têm o poder da religião na mão? E eles saíram contra Jesus. E realmente armando uma forma, uma maneira, um esquema de poder tirar-lhe a vida. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Pois bem, e sabe o que me assusta nos dias de hoje? Quando a gente vê tipos de religião que tem esse mesmo tipo de comportamento. Em nome da fé se mata. Onde já se viu isso? Qual Deus que iria aceitar, né? Que realmente se matasse aí em nome dele? Quando Deus, que é o Deus de tudo e de todos os tempos, é o Deus da vida, da libertação, da salvação.
e vai ficar contente com o sacrifício e a morte dos seus filhos, e feito isso em nome dele, onde já se viu isso? Nós encontramos também, então, às vezes, aqui e ali, grupos, às vezes até grupos de igreja, e da igreja católica, hein? Tão radicais, tão duros, que se não for como eles pensam e como eles querem que seja, eles repudiam, recriminam e condenam. Um padre que não age como eles querem não é um padre ungido. Olha, onde já se viu isso? Meu Deus do céu! Então, essas coisas que cheira até uma certa doença, uma anomalia, sei lá o quê, continua e persevera no meio do povo ao longo dos tempos. Vamos ter cuidado com isso, tá bom? A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia e fique com Deus.